Olá, gente, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui trazer alguns pensamentos que eu acho que são pertinentes à vida, ao nosso cotidiano, né? Às vezes a gente vive uma vida muito cotidiana, muito rotineira, né? Charles Bukowski, que é um grande escritor norte-americano, ele dizia a seguinte frase: que vida é essa que eu tenho que acordar, levantar, né, escovar os dentes, fazer as minhas necessidades, né, levantar, me limpar e tomar um banho, depois me vestir adequadamente para ir ao trabalho, ir para a cozinha, ou melhor, ir para a cozinha, fazer minhas torradas, passar a geleia nas torradas, para quem não tem geleia usa uma margarina mesmo, ligar a televisão para ver as mesmas notícias, porque as notícias elas só mudam os protagonistas, mas alguém morre, alguém mata, mostra uma sociedade colapsada e a gente fica como se tivesse hipnotizado por aquilo, e todo dia a mesma coisa, e você senta, come, antigamente lia jornal, hoje não lê, porque você tem um smartphone que traz todas as notícias, e aí você dá uma bisoiada ali, vai lá, acabou o seu café, faz um carinho se você tiver um pet em casa, fecha a porta da sua casa, vai para a rua, pega um ônibus lotado até dizer chega, e aí você chega no trabalho completamente desmontado, porque você foi amassado durante alguns minutos dentro desse ônibus lotado, e aí você bate o seu ponto como todo bom trabalhador, né? Faz o seu serviço, né? Escuta algumas gracinhas, pode ser que alguém ou seu chefe o chame de incompetente, que você precisa vestir a camisa da empresa, que você precisa ser mais efetivo diante das atividades que você precisa exercer. Você sai dali assim meio pressionado, porque se você não seguir aquilo ali, aquela linha corrente, você está no olho da rua, você vai fazer o seu trabalho estressado, bateu o horário para ir embora, você bate o seu ponto de saída, você segue o seu caminho até o ponto de ônibus, pega de novo aquele ônibus filho da puta lotado, né, completamente destruído quando você desce, chega em casa completamente amassado, e aí você chega em casa, faz um cafuné lá no seu pet, no seu cachorro, no seu gato, bota a comidinha dele, que ele está ali te esperando exatamente porque está com fome, e aí você abre as portas da sua casa, né? Descansa um pouco, vai tomar o seu banho, um banho de noite, come um sanduíche, liga a televisão para ver as mesmas notícias que você está acostumado a ver, e aí você já não tem mais tempo para porcaria nenhuma, mal tem tempo para ver um futebol ou um filme, alguma coisa que tenha correlação com arte. Para que isso? Né? Para que isso? Não tem sentido nenhum. E aí você toma o seu remedinho habitual, seu alprazolam, seu Rivotril, porque você não consegue dormir. Você não consegue dormir, então você tem que usar artifícios, né? Drogas, legais ou ilegais, ou fumar seu baseado, e aí você vai dormir tranquilo da vida, para no outro dia você fazer as mesmas coisas.
E aí o Charles Bukowski, no final, ele diz assim: viver é isso, viver é exatamente isso, e que sentido tem a vida para isso? Se a vida é essa, eu prefiro a morte. E o que Charles Bukowski vem dizer? Vem dizer que a gente se acostuma com as coisas do cotidiano, inclusive com agressões, inclusive com palavras que afetam o seu emocional, né? Porque você, às vezes, você está tranquilo, você está fazendo as suas coisas e, de repente, seu companheiro, sua companheira falam coisas absurdas, te agridem, né? Isso pode acontecer com você também. Você pode estar agredindo e falando coisas impróprias para sua companheira, para o seu companheiro. E qual é o sentido disso? Que sociedade é essa que a gente vive, que faz com que a gente fique desregulado, desmotivado, destruído emocionalmente? O número de suicídios no Brasil vem aumentando. Até o ano passado eram 4 pessoas que morriam por dia. Hoje são 8, ou seja, dobrou. E não tem saúde mental que dê jeito, e não tem serviço de saúde pública que dê jeito. Sabe por quê? Porque vai muito mais além do que isso. Tem a ver com núcleos familiares desestruturados, disfuncionais. Tem a ver com escola, tem a ver com educação. E nesse país, infelizmente, desde muitos anos, não se investe em educação nem em saúde. São os 2 pontos mais críticos, e aí eu incluo outro, segurança. São 3 pontos extremamente críticos que nenhum político até hoje se atreveu a cuidar. Sabe por quê? Porque dá problema, porque tem corrupção, porque não é uma coisa simples, porque não se colocam as pessoas adequadas no ramo público para cuidar e manter o sistema funcionando, o sistema de qualidade. Então, o recado que eu dou para vocês, para todos, inclusive para mim mesmo, para minha família, é que a gente está se matando. Nós estamos nos matando gradativamente por conta de um sistema falido. Nós vivemos num sistema completamente falido. Então, a primeira coisa é ganhar consciência disso. E a segunda é olhar para si mesmo e tentar encontrar alternativas, porque as alternativas, elas existem. Existem inúmeras alternativas. Façam terapia sempre. E se as situações estiverem assim, completamente insuportáveis, procurem um psiquiatra, procurem um profissional da área de saúde mental. Porque assim como uma paciente que eu atendi aqui há 6 anos atrás, pela primeira vez ela olhou para mim e disse assim: doutor, a sua profissão é a profissão do futuro. E eu perguntei para ela: por que você acha isso? Porque o mundo está enlouquecendo. E eu ainda vou mais além, está enlouquecendo em progressão geométrica. Então, gente, se cuidem. Se for para você, se você ficou chateado com o seu cônjuge, com o namorado, com um amigo, com algum familiar, por algum motivo, tente se regular. Tente buscar outras alternativas a não ser explodir.
Porque quanto mais você explode mentalmente, mais você explode fisicamente. Então, você está colhendo doenças. Você está colhendo doenças. Você está plantando, e aquilo que se planta é aquilo que se colhe. Então você está colhendo doenças. Então, percebeu que teve algum familiar que falou alguma coisa extremamente desagradável para você? Eu não estou dizendo com isso que você não tenha que falar nada. Fale, mas fale num tom mais baixo. E saia. E aprenda a silenciar a sua raiva. Aprenda a silenciar a sua angústia. Ou então, se é inevitável que o conflito vá acontecer em todos os momentos da sua vida, siga a sua vida. Faça a cisão e vá viver a sua vida sozinha. Porque somente assim a gente vai alcançar o mais importante na vida, que é o equilíbrio, os dons espirituais que Jesus nos ensinou, a temperança, o equilíbrio, a sabedoria, o domínio próprio. Você sabe o que é domínio próprio? É você ter equilíbrio no momento em que todos estão desesperados. Pouquíssimas pessoas conseguem isso. E eu aqui estou citando Jesus Cristo como cristão, que eu tento ser, porque também ser cristão é difícil. Amar aos seus inimigos, cara, isso é muito difícil. E assim, Jesus é uma figura extremamente inspiradora para a nossa vida. Como é que eu posso amar o meu inimigo? Muito difícil. Mas ele nos orienta a fazer isso. Se alguém te obrigar a andar a 7 quilômetros, ande 70. Mostre para aquele que quer te oprimir que você está além disso. Que aquilo que ele quer te humilhar, você vai ultrapassar a humilhação. Então isso é fantástico, esses são grandes ensinamentos que a gente precisa botar em prática, mas para isso a gente precisa ter domínio próprio. Então, gente, que a gente possa ter equilíbrio, que a gente possa ter paz de espírito. É outra coisa que não tem preço, você ter paz de espírito. Tá? Muito tempo atrás eu soube de uma história de um cara que era ultramilionário, mas que vivia um inferno na família. Um inferno. Durante anos ele chegou a adoecer, ele teve um câncer que foi curado e tal, e a doença, o adoecimento dele fez com que ele se aproximasse dos ensinamentos de Jesus, e ele chegou a esse princípio do domínio próprio. E ele chegou à conclusão de que ele só alcançaria o domínio próprio se ele fizesse como no filho pródigo, né, dividir a sua herança. Então ele chamou toda a sua família, acho que eram 7 pessoas, e aí ele disse: vou partilhar a minha herança, ainda vivo. Ele fez um documento em que ele partilhava igualmente tudo o que ele tinha para as 7 pessoas. Ele ficou sem um centavo.
e ele se tornou um andarilho. Ele pegou um tênis, uma mochila e foi para a vida. E você sabe o que os 7 fizeram? Nenhum deles se preocupou com o pai. Nenhum deles teve amor e disse, não pai, não. Ou então deixa eu ir contigo, né? Não, ninguém se preocupou. Todos estavam de olho na herança. E ele partilhou e ele seguiu na contramão disso. Poucos são as pessoas que realmente buscam a verdadeira paz de espírito. Então, gente, um grande abraço para vocês. Possamos viver cada segundo como se fosse o último e de qualidade. Acordou de cara feia, mal-humorado, querendo, sabe, passar um rolo compressor na vida de qualquer pessoa. Faça uma yoga, entendeu? Faça um relaxamento muscular. Entra lá no YouTube, tem lá relaxamento muscular progressivo, inclusive tem no meu Instagram. Entra lá, aprenda a fazer, entendeu? 15 minutinhos, 10 minutinhos, entendeu? Aprenda a fazer um exercício de relaxamento. Aprenda a sair de casa e contemplar a vida, de preferência num lugar onde tenha muito verde. Aprenda a sentar num banco de praça e olhar ao seu redor os pássaros que voam. A Bíblia também fala disso, né? Olhai os lírios do campo. Os pássaros não têm nada, mas eles sempre têm o que comer. Então, se você está passando por um momento difícil um momento difícil de financeiro, né, que é difícil mesmo, tá? Eu já passei, eu sei o que é isso, tá? Isso desmonta um homem, uma mulher, um filho, desmonta uma família, desmontam pessoas que não têm família, desmontam pessoas que moram na rua, entendeu? Mas eu convido vocês a contemplar a vida, tá? Eu moro em São Cristóvão, comecei a fazer isso, fazia isso há muito tempo atrás, mas eu pretendo voltar a fazer isso, tá? Sentar num banquinho de praça lá sozinho e ficar contemplando a vida, as árvores, o vento batendo nas árvores. Tudo está fora do nosso controle, não existe controle, e isso é maravilhoso. Nós fazemos parte de um sistema astronômico. Se formos comparados com o universo, não somos nem um grão de areia. Experimente fazer essa experiência. Entra lá no YouTube e você vai ver isso. Ver filmes ou vídeos em que a câmera vai se afastando do planeta Terra e indo até galáxias que estão muito, muito longe da nossa galáxia. E aí você vai ver, melhor, você não vai conseguir ver o planeta que você vive. E para você, o planeta, do seu ponto de vista, é um monstro, né? É um monstro. Mas para o universo não é nada. Nós não somos nada. Então que a gente possa aproveitar o nada da melhor forma possível, vivendo com qualidade. Viaje, conheça culturas novas, sabe? Aprenda uma língua, leia. Ler é uma viagem. Se você não consegue viajar por conta de grana, compre um livro, tá? Eu não vou fazer comercial de livro nenhum, mas compre um livro. Se você gosta de ler um romance, compre um livro de romance. Eu amo história, amo filosofia. Eu comprei um livro mês passado, As Veias Abertas da América Latina. Foi um dos primeiros livros que eu li na minha formação. Eu perdi esse livro,
E eu, cara, quando eu comprei aquele livro, cara, eu me arrepiei todo, sabe? Porque aquele livro ali, uma boa parte, 70, 80% do que eu sou hoje, tá aqui, ó, tá aqui dentro do meu intelecto. Aquele livro foi referência na minha vida. Então, assim, tem vários caminhos, basta você dar o primeiro passo. Grande abraço a todos.